Quero tomar o livro de Daniel, capítulo 14, versículo 33. Aliás, vamos pegar do 31. 31. É o episódio onde Daniel é jogado na cova dos leões. Daniel 14, 31. Jogaram Daniel na cova dos leões, onde ele ficou 6 dias. Havia nesta cova 7 leões, e todos os dias jogavam para eles 2 cadáveres e 2 ovelhas. E nesta ocasião, não lhes deram nada para que pudessem devorar Daniel. Na Judéia, havia um profeta chamado Abacuque. Ele fez um cozido, partiu uns pães numa gamela, ia saindo para a roça, a fim de levar essa comida para os trabalhadores. O anjo do Senhor disse a Abacuque: leva este almoço que tens para Daniel na Babilônia, lá na cova dos leões. Abacuque então respondeu: meu senhor, eu nunca vi a Babilônia e nem conheço esta cova. O anjo do Senhor pegou Abacuque pelo alto da cabeça, carregou-o pelos cabelos, na velocidade do pensamento, e colocou-o à beira da cova. Abacuque gritou: Daniel, Daniel, pega logo este almoço que o Senhor te mandou. Daniel disse: tu te lembrastes de mim, ó Deus. Nunca abandonas aqueles que te amam. Daniel pegou o almoço e comeu. Imediatamente o anjo do Senhor recolocou Abacuque no mesmo lugar onde estava antes. E no 7º dia o rei veio chorar a morte de Daniel. Chegou à beira da cova e lá estava Daniel, sentado tranquilamente. Então o rei exclamou em alta voz: tu és grande, ó Senhor, Deus de Daniel. Além de ti não existe outro Deus. Então o rei mandou tirar Daniel da cova e jogou lá dentro aqueles que pretendiam matá-lo. Muito me impressiona essa passagem bíblica por vários detalhes que são muito significativos nela. Primeiro, ele foi jogado em uma cova onde os leões estavam famintos, eles não foram alimentados. Eles tinham tudo para tocar em Daniel. Mas aquele que é de Deus, como vai dizer a palavra, aquele que é do Senhor, o demônio não toca. O Senhor protegeu Daniel, o Senhor cercava Daniel. E muito mais, o Senhor se preocupava com Daniel, que estava ali na cova. E mandou até a marmita de Daniel através do profeta Abacuque, que não conhecia aquela região. E foi levado, como diz a palavra, né? Foi levado pelo anjo até a cova para entregar o almoço de Daniel. Olha como Deus se preocupou com Daniel. Não é bonito isso? E ele disse: tu te lembrastes de mim, ó Deus, nunca abandonas aqueles que te amam. Mas aí é que vem um detalhe bem interessante. Deus mandou Abacuque até a porta da cova, mas Abacuque não libertou Daniel, porque não era chegada a hora de Daniel sair da cova. Deus havia um projeto, tinha um projeto para a presença de Daniel dentro daquela cova. A gente vai ver isso a seguir. O rei se converte e se convence do Deus de Daniel. Deus deixou Daniel na cova, porque havia o tempo da cova na vida de Daniel. Ele precisava passar pelo tempo da cova. Mas, padre, ele não deixou Daniel sequer sem o seu almoço. Mesmo que nós estejamos, padre, passando por momentos de tribulação, de prova, de sofrimento,
o olhar de Deus, como vai dizer o Salmo, os olhos do Senhor estão voltados para o justo, seus ouvidos atentos aos seus clamores. Não tirou Daniel, mas não abandonou Daniel naquele momento. É verdade. A senhora foi muito feliz nos detalhes observados nestes versículos que nós ouvimos. E é muito importante estarmos atentos aos detalhes da nossa vida, porque tudo estava preparado para a derrota de Daniel. Aparentemente, quando nós começamos a leitura, se ainda não conhecemos o texto, tudo estava preparado para a derrota, para a frustração, para a decepção de Daniel. Tudo estava preparado para a morte. E diante das situações, às vezes nós também estamos à semelhança de Daniel. E hoje é importante percebermos quais são as covas em que o meu e o seu coração estão nestes dias, porque aqui diz que eram 6 dias, os dias que Daniel lá estava. Há quanto tempo você está na sua cova? E o que faz parte? Quais são os leões que estão contigo na sua cova? E há quanto tempo você está? Porque por vezes nós pensamos que sairemos derrotados. Então a palavra localiza o tempo que Daniel esteve, mas ao mesmo tempo localiza os dias que os leões não foram alimentados, exatamente para proporcionar a derrota de Daniel. E aparece o profeta Abacuque, e eu quero fixar o nosso olhar na pessoa do profeta. Porque nos detalhes da nossa vida, Deus sempre vai enviar alguém para nos alimentar de modo correto. E Abacuque aparece neste texto como um homem que vem influir positivamente na vida de Daniel, com aquilo que ele possuía, o alimento. E o texto questiona o nosso coração, onde eu e você precisamos influir positivamente na sociedade atual. Onde nós devemos influir com aquilo que nós temos. E Abacuque, com esta certeza de que o Senhor falava ao coração dele, ele tinha consciência daquilo que Deus poderia realizar, até porque também o salmista, ele fala sobre a Babilônia. Junto aos rios da Babilônia nos sentávamos chorando com saudades de Sião. Daniel estava preso, mas interiormente estava livre. E hoje nós pedimos a Deus que nos dê a graça, diante das nossas prisões físicas, de estarmos livres por dentro para confiarmos no Senhor, para confiarmos que é Deus que sustenta a nossa vida. É Deus que caminha conosco, Ele que abre nos nossos desertos existenciais o essencial para a nossa vida. Daniel, nesta passagem, está diante de um deserto existencial. E é exatamente neste deserto, lugar da prova da existência humana, que Daniel vai experimentar uma presença muito discreta, escondida na pessoa de Abacuque. Quais são as pessoas que Deus tem enviado para te socorrer? Algumas com alimento, outras com a palavra, mas por que não? O André dizia das pessoas enlutadas. Quem está a te socorrer no seu luto?
Quem está sofrendo contigo nessa cova que se chama luto? E qual é a sua cova atual? Quais são os outros leões? Eu disse apenas de um que se chama morte. Quando nós perdemos, nós estamos no espaço desconhecido. E Daniel, ele mantém a sua esperança no Senhor, com a certeza de que o nosso auxílio está no nome do Senhor que fez o céu e a terra. É dele que vem a nossa vitória. É dele que vem a nossa vitória. E vamos pedir essa vitória a Deus na vida de muitos Daniels que estão por aí, que estão nessas covas, como o Padre trazia a nós, existenciais, que estão cercados pelos leões. Talvez você possa até nomear agora os leões que te cercam. O leão da miséria, do desemprego, o leão do luto, como já foi dito. Mas também o desafio de uma enfermidade, de um exame complicado, de um filho que está dando tanto trabalho. São os leões que querem devorar a sua fé, que querem fazer você esvaziar-se de Deus, que querem que você acredite: Deus esqueceu de mim, Deus me abandonou nesta cova, Deus me abandonou neste buraco. Veja, pela passagem de hoje, o Senhor não abandonou Daniel. Ele não tirou Daniel de imediato daquela cova. Porém, ele estava ali o tempo todo. Ele não permitiu que nenhum daqueles leões tocassem em Daniel. Também na sua cova, no buraco onde se encontra a sua vida no dia de hoje, Deus não permitirá que nenhum desses leões devorem a sua fé. E que você sinta agora que você é assistido por Deus, como Daniel foi com o profeta Abacuque. Que você veja nos detalhes que Deus está do seu lado. Não tenha medo, meu irmão, não tenha medo, minha irmã, dos leões que estão se levantando na sua vida neste tempo. Não tenha medo das covas onde você está, desse estado, desse tempo pelo qual você está passando. É um tempo. Daniel também ficou ali, foram 6 dias. Podem ser 6 semanas, 6 meses, 6 anos, mas existe o tempo de entrar na cova, mas também existe o tempo de sair dela. Existe o tempo da provação, mas também existe o tempo da vitória de Deus. Não tenha medo dos leões que estão se levantando na sua vida no dia de hoje, porque aquele que é de Deus, o demônio não toca. Deus é maior do que esse leão. Eu queria que você apresentasse os leões para Deus agora, que você entregasse. O meu leão, Jesus, hoje é o vício do meu esposo. O meu leão hoje, Jesus, é a dor que eu estou sentindo, que está me prostrando. O meu leão que cerca a minha vida, Jesus, são ameaças externas à minha família, é o desemprego, é o lugar onde eu vivo que está tomado pela violência. Jesus, nós queremos entregar os teus filhos que estão encerrados hoje em covas, que estão perdendo a fé, que estão perdendo a confiança, Jesus, que estão perdendo a esperança, que tu envies um Abacuque, Jesus, para socorrer este filho, esta filha de Deus, que a marmita de Deus, né, que o socorro de Deus, que a intervenção de Deus chegue até a sua casa, a sua vida, diante dos desafios que você está enfrentando. Entrega, meu irmão, a Jesus os leões que te ameaçam hoje. Vai soltando a sua voz no Espírito, se abandonando. Não deixe que as tribulações, as tempestades
todo sofrimento, mergulhe em você no desespero, mergulhe você na tristeza. Há um Deus que vem e se lembra de você, como está na palavra. Tu te lembraste de mim, Senhor. Há um Deus que lembra de você no dia de hoje. Ola labari, shiricanta balari, alabari canta balari, shiricanta balari, alabari, que todo medo diante do desafio que está na sua frente, que todo medo diante da prova que está na sua frente, medo de viver tudo isso sozinho, medo da dor que você sentirá, medo do sofrimento que você vai viver, toda esta ansiedade que este medo tem trazido a você, toda a ansiedade que agora o seu coração está. Mas se isso acontecer, o que será de mim? Mas se esta realidade acontecer, o que será de mim? Pelo contrário, agora se coloque como corajoso, corajosa, e coloque a sua vida agora nas mãos do Senhor, porque o Senhor não permitirá que você venha padecer diante do desafio que está proposto, do desafio que está à sua frente. Daniel não tinha escolha, ele foi colocado naquela cova com os leões. Você hoje pode estar diante de uma situação que você não tem escolha, você não escolheu viver isso, você não optou por viver isso. Isso está sendo uma consequência, talvez sim dos seus atos errados, mas a consequência hoje não tem escolha, você tem que viver. O Senhor diz a você: não tenha medo. O Senhor movimentará os seus anjos, creia. O Senhor movimentará as pessoas, creia. O Senhor dará a você o alimento necessário, creia. E no final, como dizia a Rogerinha, não importa se são 6 dias, 6 semanas, mas no tempo certo, o Senhor irá tirar você desta cova. E você verá a glória do Senhor na sua vida. Creia nesta palavra que o Senhor traz hoje a você, que traz hoje a nós. Eu quero pedir ao Senhor que tire pessoas de uma crise de desespero, uma crise de ansiedade, um desespero em que tomou conta do seu coração e em que você acha que tudo está perdido. Jesus, visita essa pessoa no momento presente, nesse dia, Jesus. Ora labari shiri canta balari, alabari canta balari, colocamos diante da presença de Jesus aqueles shiri canta balari, alabari que nesta hora, à medida que o André dizia, olhavam para a própria história e pensavam: quem abriu esta cova? E a conclusão a que você chegou é exatamente: eu abri esta cova. Eu me coloquei nesta condição de desespero. Nós rezamos agora, Senhor, pelos nossos leões interiores. Dentro desta cova que se chama coração humano, existem vários leões. Alguns de nós trazemos leões escondidos dentro do temperamento, a agressividade, talvez na palavra, no olhar. Alguns de nós trazemos o leão que se chama decepção interior. E hoje nós pedimos ao Senhor que venha a esta cova que se chama coração e que lá, pela força do Espírito, Deus dê a cada um de nós a graça de nos libertarmos dos nossos leões interiores, aqueles que estão escondidos, que somente o Espírito pode revelar, e somente a graça de Deus pode sustentar o nosso coração, a ponto do coração não ser devorado por estes leões, de não sermos devorados pela ansiedade, de não sermos devorados interiormente pelos nossos desequilíbrios, pelos nossos desafetos, pelo desamor, pelas incertezas, pelas dúvidas. E nós pedimos a força do Espírito para que Ele venha revelar quais são os meus leões interiores.
E o que eu preciso viver para que estes leões fiquem silenciosos? A semelhança dos leões que ficaram e foram silenciados pela presença de Daniel. Que Deus dê ao nosso coração esta sabedoria, a ponto de compreendermos o que precisamos viver, não apenas o que precisamos fazer, mas o que precisamos viver para silenciarmos os leões que carregamos dentro do nosso coração. Vem sobre nós, ó Espírito Santo. Vem sobre nós, ó Espírito Santo. Iluminai a nossa mente, iluminai o nosso coração e trazei a certeza daquilo que hoje nós precisamos viver para continuarmos agradecidos como Daniel, agradecidos como o rei e agradecidos como Abacuque. Quanta ingratidão existe dentro de nós, Senhor. Livrai-nos deste leão que se chama ingratidão. Se tivéssemos olhos capazes de enxergar a mão de Deus sobre nós, veríamos que a cada minuto o Senhor está nos livrando de grandes leões que nos ameaçam a todo momento. A morte, a violência. Nós veríamos uma proteção de Deus sobre nós. Talvez até enxergaríamos uma redoma sobre os filhos de Deus, uma redoma sobre a sua casa. Deus ama você, meu irmão. Quero repetir isso. Deus ama muito você e se importa com aquilo que você está vivendo. Ele sabe das ameaças que estão sobre a sua vida. Ele sabe dos leões que te cercam. Mas Ele tem tanto carinho por você que Ele te protege e te guarda todos os dias. E eu quero pedir ao Senhor Jesus que levante a sua mão poderosa sobre nós, sobre a nossa casa, nossos filhos, sobre aqueles que nós amamos, que o Senhor nos livre de todo mal. E que Ele envie sobre a sua vida hoje o socorro para o dia, para hoje, terça-feira. A marmita que você precisa, que pode não ser um alimento, mas pode ser uma palavra, pode ser um ombro amigo para chorar junto com você, pode ser um conselho de um homem, de uma mulher de Deus, um Abacuque. Jesus, envia um Abacuque hoje à porta da cova dos teus filhos, à porta da prisão espiritual dos seus filhos. Envia um Abacuque, Jesus, para tirar essa pessoa do quarto que está com depressão. Envia, Jesus, um Abacuque na vida deste homem que está enveredado pela prostituição. Envia um profeta para falar-lhe ao coração. Envia a marmita do dia de hoje. Qual é a marmita que precisa chegar na sua casa? A marmita de uma palavra? A marmita de um dinheiro mesmo? Ou de uma oportunidade, de um emprego, de uma porta que precisa abrir? Talvez Deus não tire você hoje da cova, mas Ele pode enviar o socorro do dia. Não é isso que o Senhor vai falar na palavra? Que nenhum fio de nossa cabeça cai se não for da vontade de Deus, e que Ele alimenta todos os dias os passarinhos do céu. Por que não Ele enviar a você hoje o socorro que você precisa, como rezamos: o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Repete isso: o pão nosso de cada dia nos dai hoje. A marmita de cada dia nos dai hoje. O profeta que precisa aparecer aqui na minha vida, a palavra, o socorro de Deus, me dá hoje. Que você possa pedir ao Senhor. Coloque a mão no seu coração e vá pedindo: Jesus, eu preciso de Ti, Senhor. Eu me abandono em Vós. Eu espero em Vós. Eu confio em Vós. Eu sei que Tu cuidas de mim, Senhor. Eu sei que Tu estás ao meu lado. Eu confio em Vós. Eu sei que Tu virás em meu auxílio, Senhor. Obrigada, Jesus.
Obrigada, E o Senhor. convite que o Senhor faz a você é justamente hoje. É justamente esse. Vem que a tempestade já não pode te abalar. Vem que esses leões nesta cova já não podem mais te amedrontar. Confia em mim, diz o Senhor a você. Confia em mim, o Senhor diz. Esta palavra, ela é profética na sua vida. É o Senhor dizendo: confia em mim. Vem, o Senhor diz a você. Escuta esta canção, rezemos juntos com esta canção, demonstrando agora, nos lançando agora nos braços do Senhor e confiando nele. Vem, que a tempestade já não pode te abalar. A segurança em meu barco encontrarás. Confia em mim, o meu amor te abrigará. Ele te conhece, ele sabe. Sei que angustiado o coração se endureceu, mas eu entendo tudo que te aconteceu. Ainda é tempo de voltar para o teu Deus. Não tenhas medo, pois eu estou aqui. É o teu Senhor quem diz: quero guiar os passos teus. Vem, entrega-te então, farei morada em teu coração. E quando anoitecer, cansado eu te encontrar, no silêncio teu eu irei te consolar. Nos braços meus descansarás, forças te darei, forças te